Descubra a verdade oculta. Como Bambi inspirou oposição nazista em 1940. História incrível. A luz do sol brilhava forte naquele dia ensolarado no subúrbio do Rio de Janeiro. Ana, uma jovem de 17 anos, estava prestes a assistir algo que mudaria sua vida para sempre, o famoso filme Bambi. Quando as imagens dançaram na tela, uma floresta mágica surgiu diante de seus olhos, trazendo uma sensação de esperança e amor. O coração de Ana pulsava forte ao acompanhar a história do pequeno servo, que assim como ela, enfrentava desafios imensos. Mas, acima de tudo, Bambi era uma homenagem à família e à vida. Para Ana, essa mensagem simples e poderosa era um bálsamo em meio às dificuldades da sua realidade. A sua família, composta por imigrantes italianos, sempre enfrentou as tormentas financeiras com sorrisos e determinação. A coragem que seus pais demonstravam todos os dias a inspirava a acreditar que poderiam juntos superar qualquer adversidade. Sentindo-se movida pela beleza do filme, Ana teve uma ideia brilhante. Se aqueles ensinamentos puderem tocar seu coração, talvez pudessem conectar toda a sua comunidade, unindo os vizinhos através de jantares comunitários. E assim ela começou a organizar encontros no quintal de casa, onde as vozes se entrelaçavam e as histórias surgiam como flores em um jardim bem cuidado. Mas à medida que os encontros se tornavam mais frequentes, Ana notou que a atmosfera ao redor era cheia de desconfiança. Alguns vizinhos a olhavam com desdém. Para eles, a ideia de união e amor tinha algum tipo de relação obscura com o comunismo. Como poderia um desenho animado ser deturpado assim? O coração da jovem pulsava em compasso com a luta que se desenrolava ao seu redor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clímax se aproximava cada vez mais. Durante um desses encontros, a tensão se intensificou quando um vizinho, empunhando o ódio como espada, invadiu o quintal. O alvoroço tomou conta do ambiente. Murmúrios de medo e indignação ecoavam, e as luzes começaram a apagar, simbolizando a escuridão da discórdia. Mas Ana, com seu coração pulsando, não se deixou abater. Com as lágrimas nos olhos e o peito apertado, levantou-se. O verdadeiro Bambi não é apenas um desenho. Bradou, sua voz ecoando como um chamado, é uma lição sobre amor e família. Nós aqui somos uma comunidade vibrante e cheia de histórias. No entanto, por trás de sua coragem, havia o dilema que a dilacerava. Seu próprio irmão, que buscou sua própria verdade, estava se distanciando da família. Os confrontos e os conflitos não eram apenas na comunidade, mas também dentro de seu próprio lar. Uma pergunta pairava no ar. Conseguiria Ana unir não apenas os vizinhos, mas também sanar as feridas de sua própria família? A luta pela união e justiça apenas começara, e a ONG comunitária que ela sonhava poderia ser a luz em meio à chuva de discórdias. Assim, a jornada de Ana estava prestes a se intensificar, sendo desafiada como nunca. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. O quintal de Ana, que antes era apenas um espaço entre casas, agora se transformará em um cenário de vida, de esperanças e temores. Aquela cena mágica de fim de dia contrastava fortemente com a tensão pulsante que bolas de fogo pareciam estourar nos corações de seus vizinhos. Após a invasão do homem preocupado, o clima que antes respirava amizade agora cheirava a discussão e desconfiança. As vozes estavam altas, algumas pessoas gesticulando, outras tentando conter a raiva que estourava. Mas a jovem Ana se firmou em seu lugar, o olhar fixo nos rostos que a cercavam. Precisamos de um espaço seguro. Um lugar onde possamos ser quem somos, compartilhar nossas histórias. Repetia quase como um mantra. Mas a angústia a consumia. Seu irmão, Lucas, sempre tão presente, agora tinha se afastado. O que antes era uma dupla imbatível no meio das brincadeiras e travessuras se tornará um abismo. Quem estaria seduzindo Luca para fora daquele amor familiar? Essa dúvida incessante a seguia, enquanto seus olhos marejavam em cada encontro. Durante uma das reuniões, quando a tensão ainda gerava suspiros de desconforto, Ana ousou bradar mais uma vez. Gente, por que não olhamos para o que temos em comum? Todos nós amamos nossas famílias, nossas raízes, precisamos encontrar um meio de estar juntos. Alguns assentiram, mas outros mantinham a expressão de quem estava com um pé na desconfiança e o outro na condenação.
Assim que cada ato de encorajamento dela parecia um curativo em uma ferida aberta, algo profundamente drástico aconteceu. Ela ouviu passos pesados atrás de si e, ao se virar, viu Luca entrando pela porta do quintal. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, estava um grupo de jovens que beliscou o olhar de Ana, com camisas estampadas imagens de luta e resistência. Ana! Gritou Luca, estamos dispostos a lutar. As palavras de Luca a atingiram como um raio. Era uma mistura de alívio e medo. O pequeno servo só poderia enfrentar a temporada de caça se tivesse coragem ao seu lado. Onde você esteve, Luca? O coração dela disparou ao ver a convicção nos olhos do irmão. Numa jornada, Ana, descobri coisas que vocês nunca imaginaram. Um murmúrio involuntário percorreu a multidão. O que ele queria dizer? Quais segredos ela não sabia? Ana deu um passo à frente, sentindo o peso da expectativa crescente. O que você descobriu? Indagou, instintivamente. Marinheiros e exploradores, mesmo os que estão em terra, sempre navegam por mares traiçoeiros. Se houvesse algo em sua jornada que pudesse salvar a família idêntica aos doces arranjos do arranjo familiar que sempre teve. Precisamos ser maiores do que nossos medos, precisamos ser uma comunidade. A luta não deve ser contra nós mesmos. Disse ele, sem saber que havia acendido um novo fogo no coração de Ana. Assim, com a voz mais baixa e tímida, mas cheia de esperança, Ana lançou um novo desafio ao grupo. Vamos fazer algo juntos. Pesquisar as histórias de cada família, trazer o que há de mais bonito para mostrar ao bairro. Podemos ser mais fortes se juntos contarmos a verdade. Mas parecia que naquela noite tudo poderia mudar em um instante. Um grupo de vizinhos que abertamente se opunha a eles estava se aproximando novamente, sussurrando e apontando. O medo voltou, ameaçando engolir a determinação de Ana. Quais desdobramentos poderiam suceder? A luta estava apenas começando, mas seria a união que realmente reuniria a comunidade? Ana sentiu o corpo gelar e a adrenalina pulsar. O que seria capaz de fazer agora? Com o irmão novamente ao seu lado, a jornada pela verdade e a luta pelo amor da família a aguardava nas sombras daquela noite. Ana percebeu as sombras se aproximando, cada passo pesado aumentando a tensão no ar. As vozes que antes eram maviosas agora se tornavam um rugido, ecoando palavras de desconfiança. Olhares furiosos e acusadores miravam seus rostos, e a jovem sentiu a mão suar na palma. O coração batia acelerado, mas ao lado de Luca, a coragem começou a renascer. Vamos lá, Ana, murmurou ele, como se pudesse ler seus pensamentos. O grupo hostil, formado por vizinhos que se opunham à ideia de união e inclusão, continuava avançando, encabeçado por um homem de expressão severa. Ana reconheceu aquele olhar. Ele sempre foi um dos críticos mais ferozes de qualquer mudança na comunidade, um defensor das tradições que não tinha espaço para a diversidade. Vocês realmente acham que a luta de vocês vai mudar alguma coisa? Gritou o homem, suas palavras cortantes como lâminas. Estamos bem protegidos aqui, por que precisamos de forasteiros? Os murmúrios de assentimento se espalharam pela multidão, mas Ana não se deixou abater. Porque somos todos parte deste bairro, somos mais fortes juntos. Respondeu Ana, a voz firme, embora o medo tremesse em seu interior. Se a esperança era a vela que iluminava seu caminho, aquele momento era a fúria do vento tentando apagá-la. Temos que nos proteger do que é diferente, e você sabe disso. Continuou o homem, ignorando a persistência dela. Ana olhou para os rostos ao seu redor. Ela viu aqueles que estavam ao seu lado, sentindo a força da comunidade que tentava se formar. A energia do grupo parecia pulsar, e ela sabia que não era hora de recuar. Se não lutarmos agora, estaremos sempre à mercê do medo. Bradou uma mulher idosa na multidão, sua voz rouca, mas cheia de determinação. O conjunto de rostos se virou para ela, atenta à chamada à ação. Ana sorriu. Poderia haver vida naqueles que se sentiam oprimidos, basta acreditar um no outro. Lucas se foi, mas a conexão entre Ana e os outros se intensificou. Vamos compartilhar nossas histórias. Vamos descobrir a verdade que nos une. Ela gritou, sentindo a energia explodir como fogos de artifício no improvisado palco do quintal. As palavras dela ecoaram, fazendo com que o grupo opositor hesitasse. Mas a hesitação não durou. Isso é uma incitação ao caos. O homem gritou, aproximando-se, seu tom de voz mais alto, tentando intimidar. Os jovens que estavam com Lucas se posicionaram ao lado dele. A bravura deles era contagiante. O caos é o que estamos vivendo agora. Precisamos nos unir por um propósito maior. Respondeu alguém, a voz ressoando com um eco palpável. Mais concordâncias surgiram entre os presentes. O que antes parecia um campo de batalha começou a se transformar em um terreno fértil para a palavra e ação. Ana sentiu a sala se encher de calor, mas enquanto a paixão tomava conta,
ela se lembrou da razão da resistência. O passado de sua família e as histórias que ainda estavam guardadas em um canto esquecido de sua mente. Historicamente, sempre houve aqueles que se levantaram contra a opressão. A quem ela poderia recorrer para se manter firme diante da tempestade? E se a história de sua própria família não fosse apenas uma memória, mas uma arma na luta por união? Nesse instante, o grupo opositor começou a se dispersar, ainda maquinando em seus rostos. Mas por trás do seu silêncio, Ana sentiu uma nova onda de emoção ao perceber que a luta não estava apenas começando. Era uma luta por identidade, por amor e, mais importante ainda, por verdade. E ali, em meio a celebrar do novo surgimento de esperança, Ana olhou para Luca. Um sinal claro de que a jornada estava apenas começando. O que mais eles descobrirão? E qual verdade ela precisa enfrentar para conseguir a paz que tanto deseja? Ana respirou fundo, tentando capturar um pouco da coragem que fervilhava entre os aliados. Era desafiador, claro. Ela não tinha ideia do que a verdade realmente significava nesse momento. A inquietação crescia dentro dela, como um incêndio prestes a se alastrar. As histórias de sua avó sempre a fascinavam, contadas sob a luz bruxuleante das noites quentes. Histórias de superações, de batalhas duras para se afirmar em um mundo que sempre fez questão de marginalizá-los. Mas o que aquilo realmente significava para a luta dela, agora? Oi, Ana. Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Era Clara, com um sorriso nervoso, mas determinado. Ela se aproximou, cercada por outros jovens. Estamos com você. Não podemos deixar esses medos nos derrubar. As palavras de Clara ecoaram no fundo de sua mente juntos. Dessa vez a palavra não soava vazia. Ela a sentia vibrar no ar, como um mantra que poderia unir todos eles. Enquanto o grupo adversário se afastava, Ana percebeu que uma semente de esperança estava sendo plantada. Um murmúrio de indignação passou pela multidão, mas isso não desanimou a jovem. E se contássemos a nossa história? Ana questionou, sua voz ganhando força. E se mostrássemos a eles que nossas diferenças são o que nos torna únicos? Diante da sugestão, os rostos em sua volta começaram a brilhar. Um deles, Tiago, levantou a mão. Posso falar sobre a história da minha família. A gente sempre se sentiu deslocado aqui. Mas no fundo, somos todos iguais, né? Foi um divisor de águas. Um a um, os antigos inimigos da inclusão começaram a se aproximar, interessados. As histórias começaram a fluir. Um relato após o outro, os relatos compartilhados se tornaram uma tapeçaria de experiências vividas, cada fio tecendo em algo maior. Uma resposta ao medo, uma celebração da diversidade. Ana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ouvia sobre a luta de cada um. O medo da rejeição, o desejo de pertencimento, a alegria em encontrar um lugar que os aceitasse. Cresciam conexões, e cada palavra compartilhada apagava o eco das vozes hostis. Um conhecimento de que eles não eram apenas sobreviventes, mas portadores de histórias que sabiam que mereciam ser ouvidas. O grupo começou a se mover, organizando-se para uma marcha pela comunidade. Ana percebeu que a força deles estava ali, exuberante e formidável. Juntos, ninguém fica para trás. Ela gritou, e aquela pequena chama em seu coração se transformou num incêndio. Contudo, enquanto a multidão se unia, Ana não conseguia escapar da sensação de que algo maior se aproximava. Seria apenas um resquício da opressão que ainda rondava? Poderiam as palavras, agora tão cheias de vida, de fato mudar a percepção de seus vizinhos? E a história de sua família estaria pronta para ser revelada? O passado que se escondia nas folhas da memória de sua avó poderia ser a chave para unir não apenas seus novos aliados, mas também aqueles que resistiam à mudança? As palmas se uniram, e um grito estrondoso ecoou, mas no fundo, Ana sabia que a tempestade poderia reverberar. Afinal, todos estão lutando por algo, e talvez, só talvez, estivessem prestes a descobrir que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Como um eco distante, uma voz conhecida surgiu na mente dela. A verdade é uma espada de dois gumes. O que mais Ana encontraria ao desenterrar essas memórias? E quais segredos seu passado poderia revelar na luta por justiça? Ana liderava a marcha, o vento batendo em seu rosto enquanto as vozes se misturavam em um cântico poderoso. Cada passo ecoava como um batimento cardíaco pulsando com vida e determinação. Os rostos ao seu redor expressavam uma mistura de esperança e coragem. Era um momento que ela jamais imaginou vivenciar, uma conexão que transcendia a dor e o medo. Passos e risadas, histórias e coragem. A energia daquelas pessoas a envolvia como um abraço, mais caloroso do que qualquer grupo que ela já havia participado. Cada história compartilhada se tornava um tijolo na construção daquela nova realidade. O desejo de pertencimento e aceitação estava ali palpável.
Mas em meio a tudo isso, a ideia de sua própria história ainda pairava em sua mente como uma sombra inquieta. Conforme a marcha seguia, novas vozes se levantaram. Um por um, os jovens começaram a dividir memórias. Era como se cada relato fosse um puzzle se encaixando. Mas Ana precisava entender sua própria peça nesse quebra-cabeça. O que a avó realmente passará? Quais segredos estariam enterrados nas histórias que ela sempre escutara? Enquanto caminhava, um peso começava a surgir em seu peito. E se as memórias que a gigante Ana buscava não trouxessem apenas afirmação, mas também dor? O olhar caleidoscópico que os outros tinham sobre suas próprias histórias deixou Ana pensando sobre o que sua verdade pessoal poderia causar. Ela sabia que não poderia esconder seu passado, mas também temia que isso pudesse desencadear resistência. Ei, Ana! Clara deu um toque em seu ombro, interrompendo seus pensamentos. O que você está pensando? Ana hesitou. Sobre a minha família, o que se esconde nas histórias da minha avó. Tenho medo de que não seja apenas um conto bonito, mas algo que pode dividir. E se o que eu descobrir não for bem-vindo? Clara parou para olhar nos olhos de Ana. A sinceridade em seu olhar era reconfortante. Às vezes precisamos enfrentar os fantasmas. Eles não têm que dictar o que somos, mas nos ajudar a entender quem podemos ser. As palavras de Clara reverberaram dentro de Ana, uma mistura de esperança e desafio. Foi como se um fio de conexão se formasse entre elas, e Ana percebeu que a coragem não era a ausência do medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele. A marcha se aproximava do centro da comunidade, onde as competições estavam conspicuamente armadas como elefantes na sala. Os olhares interessados e críticos se voltaram para a multidão. Os sabres da dúvida pairavam no ar, prontos para serem desembainhados. Mas havia também uma centelha de curiosidade. Ana olhou para todos ao seu redor, lembrando-se de cada história compartilhada. Ela estava pronta. Mesmo diante do medo, ela sabia que a força do coletivo poderia acender a chama da verdade. Vamos contar nossas histórias. Vamos mostrar quem realmente somos. Gritou, sentindo a energia aumentar. Com cada grito de apoio, ela sentiu os próprios fardos começando a se dissipar. E diante de todos ali, ela tomou a decisão de revelar a sua verdade. A expectativa aumentava enquanto ela se preparava para abrir seu coração. O que a avó lhe deixará como herança? Quais memórias e verdades ela estava prestes a desenterrar? O silêncio que se seguiu após seus gritos estava carregado de expectativa. A multidão estava pronta. O confronto de vozes à frente prometia algo inédito. Agora, é o meu momento de verdade, Ana pensou, enquanto os olhares se fixavam nela. E então ela iniciou a jornada para desvendar o desconhecido. O que mais a esperava ao final desse caminho? Que impacto o passado teria sobre o presente? As palavras ainda pairavam no ar, como se cada letra carregasse o peso de uma vida inteira. Ana respirou fundo, sentindo o coração pulsar em harmonia com a multidão à guarda. O ambiente ficou mais silencioso, como se todo o universo parasse para escutar a sua verdade. Ela olhou ao redor. As expressões daquilo que era tão desconhecido se mesclavam. Expectativa, curiosidade, até um pouco de receio. Ana sabia que não estava sozinha. Clara, ao seu lado, a encorajava com um sorriso de luz. E todos aqueles outros jovens que haviam compartilhado suas histórias, agora esperavam o mesmo dela. O que ela diria poderia abrir mais do que apenas seu coração, poderia abrir portas para conversas que nunca haviam sido abertas. Minha avó. Ana começou, a voz um pouco trêmula. Ela costumava me contar uma história real, cheia de dor e também de força. Uma parte da minha identidade que eu escondi por tanto tempo. Sempre pensei que não fosse importante, mas agora vejo que a verdade é a base do nosso pertencimento. As palavras começaram a fluir. Suas memórias se entrelaçavam com os relatos que ela havia ouvido dos outros. Ela falou sobre os tempos difíceis que sua avó enfrentou, as barreiras que enfrentou como imigrante. A voz de Ana começou a ganhar firmeza, cada sílaba revelando fragmentos de uma luta silenciosa e cheia de coragem. Ela perdeu tudo, mas nunca desistiu. Quando olhei para tudo isso, percebi que sua história não era só dela, mas de todos nós que carregamos legados de dor e resistência. O murmúrio da multidão cresceu. Ali havia compreensão. Crianças, avós e jovens com experiências tão distintas se encontravam sob a mesma batuta de um passado doloroso. Ana sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação. A verdade pulsava no ar. Precisamos nos lembrar que as nossas histórias não nos definem, mas nos moldam. Elas nos conectam, nos fazem mais fortes. A emoção da declaração vibrava em cada um ali presente. Cada aplauso que surgia era como um abraço coletivo, aquecendo o coração de Ana.
Mas enquanto as luzes da reconfortante aceitação a envolviam, outra sombra se formava em seu pensamento mais densa. E se aquele era apenas o começo? E se ao abrir esta caixa de Pandora familiar, Ana descobrisse segredos que poderiam destronar tudo o que construíra até agora? Elas também estavam refletindo. Outras histórias precisavam ser reveladas. O passado não se escondeu, mas sim, se entrelaçou com seu presente. O que viria a seguir? E como os outros lidariam com as verdades que Ana estava prestes a descobrir? Eu não sei o que mais existe na história da minha avó, ela confessou, a voz mais suave, mais firme. Mas quero descobrir. E espero que todos vocês estejam comigo nesse caminho. Ao olhar para a multidão, Ana viu olhares encorajadores e alguns que pareciam hesitantes. E então, um jovem ergueu a mão, rompendo o silêncio. Eu também quero contar a minha verdade. Vamos fazer isso juntos. Uma onda de determinação correu pela multidão como um eco de força. Ana estava prestes a mergulhar em águas profundas do passado, mas a sua missão se tornará maior. Agora não era só sobre ela, mas sobre todos os que precisavam ser ouvidos. O que mais escondia na história da avó? O que a comunidade ainda não sabia sobre si mesma? O ritmo crescente daquela marcha prometia surpresas que desafiariam tudo o que até então conheciam. Estamos apenas começando, pensou Ana, enquanto o sentimento de esperança e desafio pulsava ao seu redor. Que verdades ainda estavam por vir? Ana sentiu seu coração acelerar conforme os comentários e murmúrios tomavam o espaço. Aquela nova energia na sala parecia um chamado, uma convocação silenciosa que ecoava entre cada canto. A multidão estava pronta, ansiosa para embarcar nesse novo capítulo de descobertas. Vamos juntos! Gritou outro jovem, seu rosto iluminado pela mesma coragem que começava a aflorar no coração de Ana. Era como se um fogo de comunidade estivesse sendo aceso, e ela queria que isso nunca se apagasse. Cada história tem um peso e juntas elas podem nos elevar. De repente, Ana se deparou com o olhar de uma menina que estava na primeira fila. Os olhos grandes e redondos da garota refletiam a incerteza, mas também uma faísca de esperança. Aquela conexão instantânea fez o espírito de Ana vibrar. Era clara a necessidade dela, como um pequeno broto buscando luz. Você tem alguma coisa a contar? Ana perguntou, seu coração batendo forte. A menina hesitou, mas logo a coragem venceu. Eu nunca falei sobre a minha história. Meu avô foi preso por ser diferente. Sinto que ele não é a única pessoa na minha família assim. E se a gente não descobrir o que aconteceu? O que vai ser de nós? As palavras deslizavam da doce voz da garota como uma correntinha d'água, e em um instante, a atmosfera se transformou. A história dela não era apenas dela, era de muitos que se sentiam invisíveis. Ana percebeu que o que havia começado como uma busca pessoal estava se transformando em algo muito maior. Era uma lufada de ar fresco, um convite à ação e à revelação. E assim mais vozes surgiram. Um velho, que se gabava de já ter algumas histórias para contar, levantou-se. Ele sorriu para a multidão, os olhos brilhando como se dessem vida a todas as suas memórias. Eu sobrevivi a décadas de silêncios por causa de um sobrenome que trazia medo. Mas agora desejo falar. E com aquelas palavras, o velho quebrou barreiras invisíveis que até então pareciam intransponíveis. Ana olhou para os rostos ao seu redor. Cada um tinha seu próprio fardo, sua própria história enterrada sob montanhas de medo e insegurança. O que eles eram de verdade? Que legados estavam escondidos sob a poeira do tempo? E a ideia de que todas aquelas verdades começariam a dançar sob a luz da compreensão lhe trouxe um sorriso genuíno. A multidão estava se unindo, e Ana percebeu que a história de sua avó talvez não fosse a única que precisasse ser desenterrada. Era um mosaico de vidas, um emaranhado de experiências que poderia se entrelaçar para criar um quadro maior. Mas mesmo entre a empolgação, uma dúvida persistia em sua mente. O que de mais doloroso poderia emergir do fundo dessa busca? Existiria um limite para a dor que poderiam carregar juntos? Aqueles sentimentos começaram a dominar as falas. Uma jovem falou sobre sua avó que também guardava segredos, e um rapaz confessou que seu pai nunca falava sobre seu passado. Temos que descobrir isso. O que os nossos ancestrais construíram pode nos ajudar ou nos prender, ele exclamou. Ana olhou para Clara, que sorriu de volta, cheia de apoio. E a partir daquele momento, a sala estava repleta de uma conexão vibrante. Mas enquanto cada um falava, uma nova verdade ainda permanecia oculta, esperançosa por ser revelada. Haverá mais histórias, mais segredos para desenterrar, Ana pensou. E quando a verdade vier à luz, o que faremos com isso? A determinação crescia com cada novo testemunho, mas a tensão estava no ar. O que mais poderiam descobrir? E assim, entre risos e lágrimas, o grupo se uniu,
mas uma sombra sutil ainda pairava na mente de Ana. Estamos prontos para tudo isso? Essa pergunta reverberava, enquanto as luzes começavam a apagar, sinalizando que havia muito mais para vir na jornada que apenas começava. Ana sentiu o ar pesado e ao mesmo tempo eletrificante quando as luzes se apagaram. Com isso a aflição se acentuou, mas junto a ela vinha uma sensação peculiar de liberdade. Na escuridão, os murmúrios se tornaram ecoantes, como um fluxo de águas profundas que se moviam sem destino, carregando segredos e histórias. Quando as luzes voltaram a acender, a sala estava repleta de rostos iluminados, mas havia um brilho diferente. Um brilho de expectativa, de coragem e de prontidão. Uma mulher de cabelos prateados se destacou ao levantar a mão, convidando a atenção do grupo. Sua voz tremia, mas não conseguia esconder a firmeza que emanava. Eu tenho uma história. Na verdade, é um segredo que carreguei toda a minha vida. Meu irmão, ele foi um dos primeiros a sofrer na mão do regime. Enquanto falava, a mulher buscava força no olhar de todos. Cada palavra sua revelava um poço de dor que quase era palpável. Os murmúrios diminuíram, e o silêncio profundo permitiu que cada um absorvesse a intensidade do que estava por vir. Ana sentia que a sala inteira segurava a respiração. Ele foi preso quando eu tinha apenas 10 anos. Nunca pude perguntar a ele sobre sua dor, sobre suas razões para lutar. E por muitos anos, a culpa me consumiu, porque eu sobrevivi enquanto ele não. Lágrimas começaram a escorrer do rosto dela, e sem saber, a mulher teve esse efeito contagiante. O ato dela de abrir a ferida parecia fortalecer outros a revelarem os seus próprios segredos. A jovem da primeira fila com os olhos grandes e brilhantes, olhou para Ana novamente, e naquele instante, algo brilharam na sua expressão, uma conexão mais profunda, uma força nova. Posso falar também? Disse a menina, sua voz agora mais firme. Meu avô sempre me contava histórias de um mundo onde a liberdade era uma joia, mas com pobreza ao mesmo tempo. Quando ele estava em conflito por ser diferente, a única coisa que eu tinha eram as histórias. Quero saber quem ele realmente era além das palavras? Ana se virou para Clara, que assentiu em apoio, encorajando mais vozes a se erguerem. Cada relato, cada revelação era como uma onda que crescia e avassalava tudo em seu caminho. O espaço antes comum se tornava um sanctum, onde os segredos vinham à tona sob a luz da empatia e da compreensão. Entretanto, uma sombra envolvia a expressão de algumas pessoas na sala. O velho que havia falado antes, agora com o semblante sombrio, interrompeu a corrente de perguntas e histórias. Esse é um caminho difícil. Lembrem-se, o que encontramos pode não ser o que esperamos. Às vezes a verdade é uma ferida aberta e algumas feridas nunca cicatrizam. Suas palavras pesadas reverberaram, e de repente, aquele calor coletivo que havia surgido parecia se misturar com um fio de incerteza. O que aconteceria quando descobrissem verdades não apenas dolorosas, mas que poderiam dividir? A luta da mulher e as dúvidas da jovem ecoaram na mente de todos. Estamos prontos para carregar essa dor? Ana pensou. A interrogação voltou mais forte agora que os sentimentos estavam à flor da pele. Se cada história pode nos unir, o que pode nos separar? Enquanto as palavras se instalavam e uma nova tensão se formava na sala, um sussurro de esperança ainda persistia. A promessa de descoberta e crescimento estava ali, mas o toque da realidade também se fazia presente. O grupo estava cada vez mais próximas da revelação, e Ana se perguntava, quem mais poderia surgir das sombras? Quais segredos estavam prestes a ser revelados e que poderiam transformar tudo novamente? Com o coração acelerado, ela entendia que a busca estava apenas começando e já não havia como voltar atrás. A tensão na sala crescia como um fio prestes a se romper. Aqueles olhares, antes cheios de coragem, agora pesavam com a dúvida. Ana sentia a inquietação crescer dentro dela. O que mais viria à tona? Quais histórias estavam prontas para serem reveladas e que poderiam transformar os fragmentos de dor em algo mais forte ou, quem sabe, em algo ainda mais devastador? Eu quero falar, uma voz trêmula e familiar cortou o silêncio, era Clara. Os olhos de Ana brilharam quando ela a viu se levantar, a determinação no seu olhar contrastando com o nervosismo visível em seu corpo. Ela sempre foi uma fonte de força para Ana, essa mulher que havia enfrentado tantos desafios na vida. Mas aquele momento parecia diferente, começava a transparecer uma fragilidade inesperada. Meu pai, ele também foi perseguido por suas ideias. Ele gostava de desenhar. Na verdade, ele sempre me dizia que o melhor jeito de inspirá-lo era a liberdade de criação. O grupo começou a se mover, cada um se inclinando para ouvir mais da história de Clara, curiosos e solidários. Mas um dia, ele desapareceu. Nunca soubemos o que aconteceu com ele. Apenas sei que ele deixou as suas histórias.
Histórias que foram escondidas, mas que agora com este grupo, sei que podem ser contadas. Ana sentiu seu coração acelerar. Clara era a prova viva de que a dor poderia ser convertida em resistência e arte. Ela puxou a mão da amiga, incitando-a a continuar. As palavras de Clara ressoaram como um eco na mente de Ana, que se lembrou da importância da nossa história e de como ela molda quem somos. No momento em que o mundo parecia querer reescrever cada identidade, a voz de Clara era mais que um pedido de reconhecimento, era uma chamada à ação. Assim que Clara terminou sua história, a sala parecia um turbilhão de emoções. Lágrimas e sorrisos se misturavam, mas uma semente de dúvida ainda se instalava na mente de Ana. O velho, que observava silenciosamente, levantou-se novamente e com um olhar intenso disparou. Lembrem-se, jovens, há histórias que não foram contadas por acaso, e nem todas são para serem celebradas. O passado pode trazer luz, mas também pode revelar sombras. Aquelas palavras foram como uma punhalada. Ana engoliu em seco a verdade contida nelas, arremessando sua mente num caminho cheio de incertezas. Ela se virou para Clara, buscando um sinal de que outras vozes imploravam para serem ouvidas. O que mais estava escondido? Havia um lamento silencioso pairando no ar, quase palpável, e mais do que um questionamento, uma urgência a impulsionava. Com um tremor, Ana se levantou. Pessoas, não devemos temer esses segredos. Precisamos compartilhar, não apenas para que vozes como as de Clara e da mulher de cabelos prateados sejam ouvidas, mas para que possamos curar juntos e nos fortalecer com nossa verdade, mesmo que ela seja dolorosa. A sala foi tomada por murmúrios de apoio e incentivo à coragem dela. Então, um jovem se levantou, seus olhos encharcados de emoção. E se a verdade nos separar? E se houver segredos que podemos descobrir e que já nos dividem? Ana ficou paralisada. O peso da pergunta pairava entre eles, denso e inescapável. O silêncio se instalou enquanto todos olhavam uns para os outros, inquietos e esperançosos, a confusão crescendo. Ela sabia que a sala estava prestes a entrar em um território desconhecido. Essa busca pela verdade, por mais necessária que fosse, poderia também acabar por revelar fissuras entre eles. Qual era o preço da liberdade? E o mais assustador, quem estaria disposto a pagá-lo? O que mais estava por vir? As palavras falhadas ecoavam na mente de Ana enquanto observava os rostos em torno dela. O que aconteceria quando todos começassem a compartilhar as histórias mais obscuras e desafiadoras que guardavam? O que possivelmente ameaçaria irromper aquele frágil tecido de compaixão e união que estavam tentando construir? O sol se pôs, sua luz laranja e rosa agora uma memória distante. O quintal de Ana, que pulsava com vida, agora abrigava um clima de tensão, trazendo à tona uma verdade adiada. Aquele momento que deveria ser de celebração, se tornava um campo de batalha emocional. Ana sentiu a pressão nos ombros. Assim como todas aquelas vozes, sua história também carregava um peso. Ela poderia abrir o coração e enfrentar as sombras do passado. Para que possamos seguir em frente, precisamos olhar para o que nos faz temer. Precisamos falar sobre os segredos que guardamos, sobre o que nos separa. Exclamou determinada e todos a escutavam em silêncio. Eu não quero mais deixar o medo nos controlar. Uma mulher da multidão se levantou. Meu avô também escondeu uma parte de sua vida. Ele guardou segredos que poderiam ter nos unido, mas agora são paredes entre nós. As palavras ressoaram como um eco dentro do coração de Ana. As histórias começaram a fluir, um após o outro. Cada revelação trazia à tona lágrimas, risos e até sussurros de dor. Ana viu a jovem da primeira fila novamente, desta vez com um brilho nos olhos. Ela tinha coragem de compartilhar. Meu avô sempre teve um grande amor, um amor que foi interrompido porque era proibido. Se ele tivesse contado, talvez isso não nos dividisse tanto. Ana percebeu que cada segredo que emergia, em vez de dividir, criava um elo entre eles. As feridas não estavam ali para serem reabertas à toa, mas para serem compreendidas, acolhidas na luz da aceitação. Os rostos ao redor começaram a se iluminar, uma conexão vibrante se formando enquanto as lágrimas se misturavam a sorrisos. Mas o velho que havia advertido sobre as verdades continuou a vigiar em silêncio. Ana, sentindo o peso de suas palavras, virou-se para ele. Não podemos deixar que o medo nos silencie. O que podemos descobrir sobre nós mesmos e uns aos outros se nos calarmos? Há dor, sim, mas também há amor. Vamos transformar isso juntos. Uma onda de apoio. Um jovem levantou-se, os olhos cheios de determinação. Estive paralisado pelo medo de perder a conexão com minha família, mas agora eu vejo que em vez disso posso buscar a verdade por eles. O murmúrio de concordância crescia e o velho, embora relutante, parecia começar a ceder.
Talvez as sombras de nossos passados sejam o que nos tornam mais humanos. Se enfrentarmos nossos medos juntos, construiremos algo lindo e forte. Gritou uma mulher mais velha, levantando os braços como se quisesse abraçar todos ali. Ana sorriu ao perceber que o momento estava mudando. A coragem estava virando uma corrente. Vamos nos comprometer a compartilhar. Cada um de nós tem um pedaço da verdade. Cada história, uma luz. As vozes começaram a se levantar em uníssono, gritos de apoio, risos e sentimentos. O medo que parecia tão grande agora se transformará em um combustível poderoso. A sala estava carregada de uma eletricidade contagiante, onde cada coração pulsava na mesma frequência de renovação e esperança. Os vizinhos que antes olhavam com desdém agora se aproximavam, talvez pela curiosidade, talvez pela coragem alheia. Ana viu seu irmão Luca tão perto, tão confiante. Ele se levantou, seu sorriso radiante, não mais o jovem que se afastou, mas um homem disposto a lutar ao lado dela. Ana, eu quero te ajudar a buscar a verdade da nossa avó. Não basta saber, precisamos contar. Num ímpeto genuíno, as mãos se uniram, uma corrente de apoio e amor se estabeleceu. As portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Ana respirou fundo, sua voz presa entre as emoções. Eu posso não ter todas as respostas, mas juntos, vamos descobrir. Ao longo da nossa jornada, vão vir à luz aqueles que foram silenciados. Estamos prontos para isso. O apoio ecoou em gritos e aplausos. Uma nova conexão havia se formado, em um momento que desafiava o tempo e a dor. O quintal, que antes era um lugar de divisões, agora se tornará um palco dessa nova narrativa, uma celebração da união e da coragem. Quando as últimas luzes do sol se apagaram, Ana percebeu que a verdade poderia doer, mas também poderia trazer cura. O passado não era um fardo a ser carregado, mas uma ponte que os ligava. E naquele momento mágico, eles perceberam que poderia haver esperança no que viria a seguir. A marcha pela verdade não era apenas de Ana, mas de todos ali presentes. Vamos juntos! E que venham os segredos! Ana gritou, a voz cheia de paixão. Uma onda de ânimo tomou conta do quintal, cada um agarrando a mão do outro. O futuro ainda era incerto, mas ali, em meio a todas aquelas histórias, a proposta de um novo amanhecer se instaurava. E era chegada a hora de brilhar. A hora de ver o que o amor e a coragem poderiam fazer. Ana, de coração cheio, sorriu. Seus sonhos de união e comunidade começavam a se concretizar, não apenas em forma de jantares, mas numa verdadeira aliança formada pela força da verdade compartilhada. Dentro daquela vulnerabilidade, a transformação estava a caminho. E em um só coro, eles perceberam que juntos poderiam superar qualquer tempestade. E assim, no coração pulsante daquela nova narrativa, o próximo capítulo aguardava. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade.